Queridos amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos orar para falarmos da palavra de Deus? Senhor meu Deus, quero lhe agradecer pela oportunidade de mais essa vez estar aqui para dialogar, para conversar com teus filhos, com a igreja do Senhor nesta manhã. Sê conosco através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amado, nessa minha breve reflexão matinal, hoje eu quero aqui já iniciar e informar para os queridos que hoje é o dia em que comemoramos os 109 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Temos muitas pessoas novas convertidas, recém-chegadas, até de outros ministérios, de outras igrejas evangélicas que uniram conosco e não sabe a origem, não sabe a história, não conhece a Assembleia de Deus. É importante, que você conheça o Deus que você serve, é importante que você conheça o Cristo que você serve, é importante que você conheça o Espírito Santo, que é Ele que foi deixado depois da ressurreição de Jesus, quando Ele foi assunto ao céu, levado ao céu, deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. E sobre a igreja não é diferente. É interessante, é importante que você procure conhecer a igreja. E hoje nós estamos fazendo aniversário de Assembleia de Deus. Nós somos a igreja Assembleia de Deus. Nós fazemos parte desta grande, desta potente Assembleia de Deus que tem sido subsistida pelo Senhor. Tem alicerces fortes, está firmada na rocha que é Jesus. Quero ler a palavra de Deus antes aqui de contar uma história para você. Não é fácil guardar na mente as datas, quem criou, quem fundou, como foi, como está hoje. São importantes informações que servem para a sua edificação espiritual. É bom conhecer, eu faço parte da Assembleia de Deus, mas não sabe nem o que é, de onde saiu, qual a origem. É importante passar essa informação para você nessa manhã. Está escrito na Bíblia Sagrada, livro de Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 32, assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Salmo 89, verso 7 diz assim: Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, e para ser reverenciado por todos os que o cercam, diz a palavra de Deus. Eu quero inicialmente também prestar homenagear nossos pais na fé, nossos heróis na fé, que fizeram parte desta fundação, na pessoa do nosso muito digno presidente das Assembleias de Deus do Brasil, presidente da Convenção Geral da nossa CGADB, pastor Zé Wellington, Aqui queremos prestar homenagens na pessoa dele, homenageando ele, homenageamos todos os fundadores, inclusive aqueles que já partiram para a glória, estão na nossa memória. A Assembleia de Deus, querido, louvado seja o nome do Senhor, no Brasil, está completando, no Brasil, no dia 18 de junho, hoje, 109 anos de fundação. Tudo começou com a vinda
de 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, para o Brasil. Visitaram um movimento de despertamento e avivamento espiritual. Olha só, no endereço aqui, na rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Daniel Berg e Gunnar Wingren atenderam uma chamada missionária e receberam uma revelação de Deus acerca do Pará, aqui no Brasil. Preste bem atenção. Porém, ambos não sabiam onde ficava, né? Ao pesquisarem no mapa, descobriram que se tratava da região norte do nosso país, o Brasil. Obedecendo o ID, chegaram às terras brasileiras. É importante você frisar essa data. Em 19 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Preste bem atenção. A princípio, reuniram-se com as igrejas batistas, que já instaladas, mas como traziam na bagagem a doutrina pentecostal do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e a atualidade da concessão de dons espirituais, como nos tempos apostólicos, não demorou para que o Senhor Jesus começasse a batizar os membros daquela igreja que, não aceitando a nova doutrina, decidiram desligar da comunhão. Os crentes se reuniram aos missionários. Entre eles estava a irmã Celina Albuquerque, que na madrugada do dia 2 de junho de 1911 recebeu também o poder, né, a porção dobrada do Espírito Santo de Deus e falou em línguas, conforme a promessa descrita no livro de Joel, que nós acabamos de ler no capítulo 2, e seu cumprimento, Joel profetizou isso, e seu cumprimento foi lá para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como você conhece a história, estavam os discípulos todos reunidos no mesmo lugar, de repente desceu do céu um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa. Línguas estranhas foram repartidas como que de fogo aos discípulos de Jesus. Foi profecia falada na inspiração do Espírito de Deus pelo profeta Joel há muitos séculos e anos passados. Essa irmã, Celina Albuquerque, foi a primeira crente da Igreja Batista de Belém a ser batizada. Logo, outros foram também batizados. Um total de 13 membros deixou a Igreja Batista em Belém do Pará para juntar-se aos missionários e fundarem, 18 de junho de 1911, a Igreja Missão da Fé Apostólica, que hoje é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nós temos muito orgulho de tecer comentários, de homenagear, de festejar nesse dia da sua fundação. Muitos estavam curiosos para conhecerem a nova doutrina. Houve rejeição por parte de alguns, mas muitos abraçaram a doutrina porque viam nas páginas da Bíblia a confirmação do que era pregado e ensinado pelos missionários estrangeiros. A essa altura, entenda isso, as reuniões de oração, que no início aconteciam na residência dos missionários, passaram à residência da irmã Celina de Albuquerque, essa já batizada com o Espírito Santo e com fogo. Reunidos na casa da irmã Celina, por sugestão do irmão missionário Gunnar Wingren, em 18 de janeiro de 1918, registrou-se então, aí que nasceu, a Igreja Assembleia de Deus, no que traz até hoje, graças a Deus, tendo origem no movimento pentecostal do início do século XX na América. As Assembleias de Deus no Brasil cresceram nos moldes da Igreja do Novo Testamento, onde os discípulos cheios do Espírito Santo levaram o Evangelho a todo mundo. Evangelho esse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute, não muito tempo depois, as Assembleias de Deus chegaram aos grandes centros urbanos das regiões Sul e Sudeste, como Porto Alegre, São Paulo,
Belo Horizonte. Em 1922, chegou ao Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, e ganhou impulso com a transferência de Gunaving de Belém, do Pará, em 1924, para então capital da República. Desde 1930, quase se realizou a primeira convenção, quando se realizou a primeira convenção geral dos pastores na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, as Assembleias de Deus no Brasil passaram a ter autonomia interna, sendo administrada exclusivamente pelos pastores residentes aqui no Brasil, sem, contudo, perder os vínculos fraternais com a Igreja Suécia. A partir de 1936, a Igreja passou a ter maior colaboração das Assembleias de Deus dos Estados Unidos da América, através dos missionários enviados ao país, os quais se envolveram de forma mais direta com a estruturação teológica da denominação. Em virtude do seu fenomenal crescimento, preste atenção nisso, principalmente depois dos anos 90, com a criação da ação chamada Década da Colheita, iniciativa das Assembleias de Deus do Brasil, os pentecostais, olha isso, começaram a fazer a diferença no cenário brasileiro, ou no cenário religioso brasileiro. De repente, as autoridades religiosas e seculares despertaram para uma possibilidade jamais imaginada. O Brasil, olhe bem, poderia vir a tornar-se no futuro uma nação protestante. Tal possibilidade se tornou ainda mais real com a divulgação entre o final de 2006 e início de 2007, por um instituto de pesquisa de que, com 20 milhões de fiéis, o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Louvado seja Deus. Atualmente, e finalmente, os mesmos institutos de pesquisas apontam para uma mudança no perfil evangélico brasileiro em todos os setores da sociedade por conta da ação do evangelho. As Assembleias de Deus estão hoje, olhe bem, estão hoje em todas as camadas da sociedade, inclusive com representante na esfera política do Congresso Nacional, como agente de mudança não somente espiritual, vê-se a igreja agindo em grande escala em trabalhos sociais de grande envergadura e empenhada a mudar a face do nosso país a partir do Evangelho de Jesus Cristo, tendo templos em quase todas as cidades brasileiras. É muito difícil você ir em todos os cantinhos do país e não ver lá uma igreja. De primeiro você via as igrejinhas simples, hoje você vê suntuosos templos, para nosso orgulho, de igrejas evangélicas, Assembleia de Deus. Mas tudo isso, eu fecho aqui, nasceu, desenvolveu e cresceu por causa do que Joel, o profeta Joel, profetizou, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Os filhos da terra e as filhas profetizariam. Os velhos da terra e as velhas teriam sonhos. Os jovens da terra teriam visões. E os servos e as servas também receberiam esse revestimento de poder. A partir daí, nasceu a nossa muito digna, a nossa magna Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Espero que você tenha entendido um pouquinho a nossa história, a nossa orgulhosa história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Parabéns em memória aos missionários Daniel Berg, Gunaving e também a nossa irmã Celina Albuquerque. Que Deus os abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Oramos. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelas histórias de nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E nessa manhã eu não posso deixar aqui de fazer menção do teu Santo Espírito, do derramamento de poder, do revestimento de poder que preparou a igreja
e nos prepara cada dia para orar pelos teus filhos, que nesse tempo de crise é importante que a ação do teu Espírito venha curar, venha libertar, venha livrar os teus filhos do medo, da depressão maligna, abençoar os lares, os filhos dos teus filhos, toda a igreja. Toma os queridos irmãos, dá em Castelo em tuas mãos, a igreja, as autoridades sejam constituídas. Toma em tuas mãos, dá a vitória, nos ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesses dias. Parabéns para a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus.